Hoje você aprenderá a história completa da Bíblia, compreendendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, ao finalizar este vídeo, você não será o mesmo. Você amará ainda mais a palavra de Deus. Isso, claro, acontecerá se você abrir seu coração à palavra divina. Se você tem dificuldade em entender a Bíblia, este vídeo irá ajudá-lo a compreender. E estou certo de que, após assistir a tudo, você será edificado e iluminado pelas Escrituras. Todo o conteúdo aqui apresentado está no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Tudo começou no princípio, antes de qualquer coisa, quando apenas Deus existia. Ele nunca deixou de existir. Está presente desde a eternidade. Ele não teve origem, pois é a origem de todas as coisas. Não foi criado, mas sim o Criador. Ele não começou a existir. É o Pai da eternidade, e essa eternidade é um atributo exclusivo dele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e da costela do homem criou a mulher. Adão e Eva foram feitos perfeitos, puros e inocentes, vivendo em plena comunhão com Deus e como administradores da criação. Contudo, eles caíram em pecado, e toda a humanidade foi lançada em um abismo de depravação total, pois estávamos todos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro homicida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, de quem surgiu uma descendência santa que se voltou para Deus. No entanto, não demorou para que a terra se enchesse de maldade e violência. Então, Deus decidiu eliminar a humanidade da face da terra, mas encontrou um justo, Noé. Por isso, Deus derramou o julgamento através do dilúvio, salvando Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas, em uma arca construída por eles. Por meio dos filhos de Noé, Deus iniciou os diversos povos. Sem tornou-se pai das nações semitas, Cã dos povos africanos e asiáticos, e Jafé das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que traria ao mundo o Messias prometido. Ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus, que deixou sua terra e tornou-se um peregrino da fé, erguendo altares a Deus onde passava. Abraão levou consigo seu sobrinho Ló, que se tornou pai de 2 nações, os Amonitas e Moabitas. Quando Abraão saiu de Harã, tinha 75 anos, e Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria pai de uma grande nação, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão esperou 11 anos sem que a promessa se cumprisse. Então, sua esposa Sara, desacreditando da promessa, entregou sua serva Agar para coabitar com Abraão, e assim nasceu Ismael, que se tornou pai de uma nação numerosa, o povo árabe, inimigo histórico de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e ordenou que saísse de sua tenda e contasse as estrelas do céu. Deus prometeu que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas e a areia do mar, mas também que sua posteridade seria escrava por 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, pai de uma nação numerosa. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, Abraão tinha 100 anos e Sara 90, quando Isaque nasceu. Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril, mas após 20 anos de casados, Rebeca foi curada e deu à luz 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou pai dos Edomitas, enquanto Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, se tornou pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá, eles se multiplicaram grandemente. Após 400 anos, o povo saiu do Egito sob a liderança de Moisés, com cerca de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, totalizando aproximadamente 2 milhões de pessoas.
Esse reino durou 209 anos e teve 19 reis de 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis foi devoto. Todos se afastaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão. O primeiro desses reis utilizou a religião para fins políticos, temendo que seu povo fosse a Jerusalém adorar no templo e fosse influenciado pelos reis de Judá. Por isso, decidiu construir templos no Reino do Norte, em Betel, Gilgal e Berbe, colocando um bezerro de ouro para o povo adorar como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis seguiram esse caminho, sendo ímpios e perversos, sem buscar a Deus. Nesse período, Deus levantou profetas para denunciar os pecados dos reis, dos sacerdotes corrompidos e dos profetas de conveniência. Entre esses profetas estavam Amós, Oséias e Miqueias, que corajosamente confrontaram a corrupção desde o palácio até as choupanas, dos templos ao comércio, das ruas aos campos, denunciando a injustiça social e a opressão econômica. No reinado de Acabe, com influência de sua esposa Jezabel, a crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade. Esse reino durou 209 anos e teve 19 reis de 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis foi devoto. Todos se afastaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão. O primeiro desses reis utilizou a religião para fins políticos, temendo que seu povo fosse a Jerusalém adorar no templo e fosse influenciado pelos reis de Judá. Por isso, decidiu construir templos no Reino do Norte, em Betel, Gilgal e Berbe, colocando um bezerro de ouro para o povo adorar como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis seguiram esse caminho, sendo ímpios e perversos, sem buscar a Deus. Nesse período, Deus levantou profetas para denunciar os pecados dos reis, dos sacerdotes corrompidos e dos profetas de conveniência. Entre esses profetas estavam Amós, Oséias e Miqueias, que corajosamente confrontaram a corrupção desde o palácio até as choupanas, dos templos ao comércio, das ruas aos campos, denunciando a injustiça social e a opressão econômica. No reinado de Acabe, com influência de sua esposa Jezabel, a crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade, se espalhou em Israel. Deus então levantou Elias para desmascarar essa divindade pagã e desafiar a adoração ao ídolo abominável. Posteriormente, Eliseu sucedeu Elias e continuou com um ministério prodigioso. Porém, como Israel não deu ouvidos a Deus, ele trouxe a Assíria contra a nação como uma vara de sua ira. A Assíria era um império expansionista e sanguinário, praticando atrocidades contra os dominados, como mutilações e empilhamento de cabeças nas portas das cidades conquistadas. Após a captura do Reino do Norte, o rei Sargão II trouxe outros povos para a terra de Israel, criando uma mistura racial que deu origem aos samaritanos, que se tornaram inimigos de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, durou 345 anos e teve 20 reis. Alguns deles foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias e Josias. E sempre que um rei devoto governava, a nação prosperava em todas as áreas. No Reino do Sul, uma única dinastia governou, a de Davi, cumprindo a profecia de que o Messias viria dessa casa. Deus levantou profetas como Isaías, Miqueias e Jeremias para falar ao povo de Judá. Contudo, a nação também se corrompeu, e por não ouvir a voz de Deus, foi disciplinada. O exército babilônico invadiu Jerusalém, destruindo o templo e levando o povo ao cativeiro por 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. Durante o cativeiro, Deus levantou profetas como Ezequiel e Daniel, e o povo foi purificado da idolatria. Após esse período, sob o comando de Ciro, que foi predito por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra em 3 etapas. A primeira sob Zorobabel, que reconstruiu o templo, a segunda sob Esdras, que ensinou a lei, e a terceira sob Neemias, que reconstruiu os muros e reestruturou politicamente e espiritualmente o povo. Logo após o retorno, o povo judeu enfrentou problemas, especialmente com os samaritanos, que primeiro tentaram se unir à reconstrução do templo e, quando foram rejeitados, começaram a ameaçar e acusar os judeus de conspiração contra o Império Medo-Persa. Com essas perseguições,
A obra do templo foi paralisada por cerca de 20 anos. Nesse período, o povo se acomodou e começou a focar em seus próprios interesses, abandonando a obra de Deus. Foi então que Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento, o que resultou em um rápido retorno à obra e em um avivamento espiritual. Houve um ajuste nas famílias e no sacerdócio, e o povo voltou de coração a Deus. Contudo, cerca de 100 anos depois, uma nova geração surgiu, que continuava frequentando o templo, mas já não orava a Deus, oferecendo sacrifícios de animais doentes e desrespeitando a mesa do Senhor. Os sacerdotes corrompidos deixaram de ensinar a palavra e as famílias se desintegravam com o aumento do divórcio. O povo não acreditava mais no julgamento de Deus e relaxou no pagamento dos dízimos. Foi nesse tempo que Deus levantou o profeta Malaquias para chamar o povo de volta ao arrependimento, encerrando assim o Antigo Testamento. Depois do profeta Malaquias, houve um período de 400 anos de silêncio profético, conhecido como o período interbíblico. Durante esse tempo, foram escritos livros religiosos não canônicos e traduziu-se o Antigo Testamento para o grego, criando a famosa Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu nas mãos dos gregos, e Alexandre, o Grande, após conquistar muitas terras, morreu aos 33 anos sem mais reinos para conquistar. Sua expansão disseminou a cultura helenística e a língua grega, que mais tarde seriam fundamentais para a rápida divulgação do Evangelho. Após sua morte, o império foi dividido entre seus generais, e Israel ficou sob o domínio dos Ptolomeus e Seleucidas, que frequentemente se confrontavam. Nessa época, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus ao sacrificar um porco no altar do templo, provocando a revolta dos Macabeus. Mais tarde, em 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém, colocando Israel sob domínio romano, com Herodes, o Grande, reinando. Ele foi um grande administrador, expandiu e embelezou o templo, construiu o porto de Cesareia e facilitou o comércio e as viagens missionárias, além de erguer fortificações como Massada. Herodes era um homem inseguro e violento, cujo medo de perder o trono o atormentou por toda a vida. Ele se casou 10 vezes e teve muitos filhos. Ao casar-se com Mariamna, uma mulher de nobreza, ordenou a morte de todos os nobres de sua família, temendo perder o trono. A pedido de sua sogra, nomeou Arquelau, seu sobrinho de 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mas ao perceber que o jovem ganhava a simpatia do povo, mandou matá-lo. Sua sogra, temendo por sua vida, fugiu para o Egito, mas Herodes enviou emissários atrás dela para assassiná-la. César Augusto chamou a Roma por suas atrocidades, mas antes de partir, Herodes mandou matar sua esposa Mariamna, com medo de uma conspiração contra ele em sua ausência. Mais tarde, ele enviou 2 de seus filhos para Roma, supostamente para estudar, e sua irmã Salomé sugeriu que voltariam preparados para tomar o trono. Herodes, desconfiado, mandou estrangular seus 2 filhos. Antes de morrer, fez sua irmã jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém, pois desejava que houvesse pranto em seu funeral. Esse foi o homem que se alarmou ao ouvir dos magos que um menino nascerá na Judéia para ser o rei de Israel. Após a morte de Herodes, por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um deles, reinou sobre Judéia, Samaria e Edom, mas foi um rei péssimo. No final, os judeus pediram aos romanos que o retirassem do cargo. Preocupada com os problemas constantes na Judéia, Roma instalou ali um procurador ou governador romano. E assim começou o domínio direto de Roma sobre a região. Naquela época, Pilatos era o governador. Essa situação catastrófica, tanto estatal quanto política, em que o povo escolhido de Deus estava sob o jugo dos herodianos e à mercê da escravidão romana, intensificou a esperança messiânica, um clamor por libertação e redenção da servidão impura. Foi nesse contexto que, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu em Belém da Judéia, cumprindo as profecias bíblicas. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele vestiu-se de pele humana,
calçou as sandálias da humildade, pesou em nossa terra, comeu de nosso pão, bebeu nossa água, sentiu nossa dor, chorou nossas lágrimas, carregou sobre si nossos pecados na cruz e ressuscitou em glória para nossa justificação. Tanto a cultura helenística quanto a romana se uniram à contribuição dos judeus na vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio romano. Com a perseguição de Herodes, José e Maria fugiram com o menino para o Egito, ficando lá até a morte do rei impiedoso. Após isso, eles retornaram para Nazaré, onde haviam vivido anteriormente. Lá, Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, iniciou seu ministério, sendo batizado no Jordão por João Batista, identificando-se com os pecadores a quem veio salvar. No Jordão, enquanto orava, os céus se abriram, e o Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Nesse momento, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, revestindo de poder para iniciar seu ministério. Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Durante esse período, foi tentado 3 vezes pelo inimigo, que tentou derrubá-lo. No entanto, Jesus o derrotou usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O inimigo derrubou o primeiro homem no paraíso, mas foi vencido pelo segundo Adão no deserto. Após o deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, seguiu para a Galiléia, chegando a Nazaré, onde havia passado a maior parte de sua vida terrena. Ele entrou na sinagoga, tomou o rolo do livro de Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, curar e libertar." Jesus chamou 12 homens, a quem deu o nome de apóstolos, e dedicou grande parte de seu tempo a treiná-los e discipulá-los. Ele percorreu a Galiléia, Pereia, Samaria e Judéia, pregando em cidades, vilarejos e campos. Pregou nas sinagogas, no templo, ao ar livre, à beira-mar e em casas. Pregou para grandes multidões e pequenos grupos. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos. Curou os doentes, alimentou os famintos, deu visão aos cegos, fez os paralíticos andarem, os surdos ouvirem, purificou leprosos, libertou os possessos e ressuscitou os mortos. Ele foi a suprema revelação de Deus aos homens, recebendo o nome de Emanuel, Deus conosco. Ele é o próprio Deus manifestado em carne. Jesus veio com uma missão clara: salvar todos aqueles que o Pai lhe deu. Nasceu para morrer e morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo enfatizou que Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. O inimigo tentou afastá-lo da cruz, mas Jesus marchou em direção a ela como um rei que caminha para sua coroa. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre os principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Ele consumou a obra da redenção na cruz e nos libertou. A morte não pôde detê-lo, e ao 3º dia, Jesus ressuscitou para nossa justificação. Antes de subir aos céus, ele instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos 1h08, Jesus fala sobre o poder conferido pelo Espírito Santo e a estratégia a ser seguida: ser testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém com um crescimento impressionante, e multidões eram adicionadas a ela continuamente. Lucas registra o crescimento e a expansão da igreja de Jerusalém até o capítulo 7 de Atos. Como a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus permitiu uma perseguição, dispersando os crentes que levavam a palavra por onde passavam. Foi assim que Filipe chegou a Samaria, rompendo as barreiras de inimizade e pregando o evangelho com poder. O povo se alegrava ao ouvir e ver as maravilhas que Deus realizava por meio de Filipe. Pelo poder dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo.
O Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel com a conversão de Saulo de Tarso, no caminho para Damasco. Mais tarde, a Igreja Gentílica de Antioquia da Síria tornou-se a mãe das missões culturais. Depois disso, Barnabé e Saulo partiram para a primeira viagem missionária, passando por Perge, Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e nomeando presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas visitaram Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Foi de Antioquia da Síria que Paulo escreveu suas cartas aos Gálatas, aos Coríntios e aos Tessalonicenses. No terceiro viagem missionária, Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso, a capital da província da Ásia Menor, onde escreveu suas 2 cartas aos Coríntios. Durante o reinado do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 18, versículo 2. Nessa época, Paulo organizou uma grande coleta entre as igrejas gentias para ajudar os pobres da Judéia. Ao embarcar rumo a Jerusalém, ele comunicou aos anciãos de Éfeso que, de cidade em cidade, o que o aguardava eram prisões e tribulações. No entanto, ele não considerava sua vida como algo valioso, pois seu objetivo era cumprir seu ministério de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Antes de partir para Jerusalém, Paulo escreveu a sua epístola mais profunda, a Carta aos Romanos, na qual expressou seu desejo de visitar a capital do Império e compartilhar a palavra com a igreja local, além de ser enviado por ela até a Espanha. Apesar de levar uma ajuda financeira significativa aos pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e transferido para Cesareia, onde foi acusado pelos judeus durante 2 anos, sob o governo de Félix e Festo. Temendo ser entregue ao Sinédrio, que planejava sua morte, Paulo, utilizando os privilégios de sua cidadania romana, optou por ser julgado em Roma. Durante a viagem à capital do Império, enfrentou um terrível naufrágio. O navio foi completamente destruído, mas todos os tripulantes e passageiros foram milagrosamente salvos, conforme a promessa de Deus a Paulo. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora mordeu a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da serpente e ainda o utilizou para curar todos os doentes da ilha. Em gratidão, os malteses enviaram Paulo para Roma com todas as suas necessidades atendidas. Paulo permaneceu preso em Roma por 2 anos, em uma casa alugada, e de lá evangelizou a guarda pretoriana, encorajou os crentes e escreveu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Após esse período, foi libertado e escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Entretanto, a partir de 64 d.C., a perseguição à igreja deixou de ser apenas religiosa e se tornou política. Paulo foi novamente preso, desta vez em uma masmorra, um local subterrâneo escuro, úmido e insalubre. Em 17 de julho de 64, Roma, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. O imperador Nero, vestido como ator, subiu até o topo da Torre de Mecenas para observar o terrível espetáculo das chamas consumindo a cidade. O incêndio durou 7 noites e 6 dias, destruindo 70% de Roma. Dos 14 bairros da cidade, 10 foram devastados. Os 4 bairros menos afetados eram densamente povoados por judeus e cristãos, o que forneceu a Nero um álibi para culpar os cristãos pelo incêndio. Começou então uma perseguição brutal contra a igreja. Faltava madeira para tantas cruzes, dado o número de cristãos crucificados, e muitos foram amarrados a postes, cobertos com piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi uma verdadeira chacina. Durante essa segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo, na qual relatou a iminência de seu martírio e expressou a gloriosa esperança de receber a coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi decapitado, mas deixou um legado abençoado para as gerações seguintes. O Novo Testamento foi escrito em um período de 50 anos. Temos 4 evangelhos, sendo 3 sinópticos, ou seja, com uma visão similar, Mateus, Marcos e Lucas.
O Evangelho de Mateus enfatiza Jesus como o Rei dos Judeus e foi escrito para os judeus, com o maior número de citações do Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o servo, sendo direcionado aos romanos, e foca mais nas obras de Jesus do que em seus ensinamentos. O Evangelho de Lucas, escrito para os gregos, por um médico gentil, enfatiza Jesus como o Filho do Homem, retratando como o homem perfeito e destacando sua vida de oração e seu ministério no poder do Espírito Santo. O Evangelho de João, escrito no final do primeiro século, combate o gnosticismo, uma heresia que negava a divindade de Cristo. João seleciona 7 milagres de Jesus e 7 declarações "Eu sou", provando que Jesus é verdadeiramente Deus e homem. Além dos evangelhos, temos o livro de Atos, que narra a história da igreja primitiva desde seu nascimento até sua expansão em Roma, com Jerusalém, Antioquia e Éfeso liderando esse avanço. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem uma conclusão, pois a história da igreja continua, e nós somos seus herdeiros e continuadores. Também temos as cartas de Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemão. Além disso, há uma carta dirigida aos judeus que enfrentavam a tentação de abandonar a fé por causa da perseguição, a carta aos Hebreus, de autor desconhecido. Temos também cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente, há o livro escatológico de Apocalipse, que narra a vitória final de Cristo e de sua igreja, escrito por João na ilha de Patmos, por volta do ano 96. Espero que você tenha aprendido com essa história. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se. Ele pode mudar o seu futuro, remover toda a tristeza e solidão, e lhe proporcionar tudo o que você precisa. Entre no seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Ele te ouvirá. Deus te abençoe. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.